Hoje eu vou te mostrar 7 alimentos, 7 produtos alimentícios, na verdade, que eu não consumo mais, mas eu quero te mostrar na prática os motivos pelos quais eu não compro mais. Alguns eu nunca comprei, outros eu fui deixando de comprar. E o último produto tu vai te surpreender com o motivo pelo qual eu não uso. Para eu te mostrar tudo direitinho, eu trouxe aqui uma balança, um prato assim com uma colher e o açúcar, porque alguns produtos eu quero mostrar exatamente a quantidade de açúcar que a gente acaba ingerindo quando a gente consome esse tipo de produto alimentício. O primeiro produto é o biscoito recheado. Você sabia que se você consumir um pacote desse aqui inteiro, é equivalente a 8 pães franceses? É como se num café da manhã você sentasse e comesse 8 pães franceses. Tu consegue comer 8 pãezinhos numa sentada só? Mas o biscoito a gente consegue, né? Na tabela nutricional está mostrando a quantidade de açúcar por porção. E a porção é equivalente a mais ou menos apenas 4 biscoitinhos. São 31 gramas de açúcar em 4 biscoitinhos. E desses 31 gramas, 30 são de açúcar adicionado. Ou seja, não é um açúcar natural de algum ingrediente. Então vamos lá, eu coloquei até um prato mais escuro para a gente conseguir ver. Vou colocar aqui a tara. Então agora vamos colocar 31 gramas de açúcar. Essa quantidade de açúcar em apenas 4 biscoitinhos do pacote. Eu acho bastante. Fora esse outro tanto de ingrediente que tem aí que a gente nem conhece, ou seja, a gente nem sabe o que a gente coloca para dentro do nosso corpo. O próximo é o refrigerante. Geralmente nos vídeos as pessoas colocam a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola. O assunto sempre é a Coca-Cola. Por isso eu trouxe aqui o Guaraná para a gente dar uma olhadinha também na quantidade de açúcar. Olhando a tabela nutricional da Coca-Cola, uma lata de 350 ml tem 37 gramas de açúcar. Tem muitas pessoas que acabam achando, não, então o Guaraná é um pouco melhor, talvez Fanta ou esses refrigerantes de limão. Mas a verdade é que são todos a mesma coisa. Esse Guaraná tem 36 gramas de açúcar, uma lata de 350 ml. Então eu vou colocar aqui para a gente poder visualizar quanto é essa quantidade de açúcar. Aqui está. Essa é a quantidade de açúcar que você vai consumir se você beber uma lata inteira desse Guaraná. Pode até parecer que é pouco, mas quem consome uma, duas ou mais latas de refrigerante por dia, pensa a quantidade de açúcar que essa pessoa está ingerindo. Mas além disso, dentro dessa latinha não tem absolutamente nenhum nutriente, não traz benefício nenhum e ainda prejudica a sua saúde. Tu pode até estar pensando aí, tá, mas agora então o melhor é o suco de caixinha, então. Depende. Eu peguei aqui esse suco que é considerado um suco saudável. Essa caixinha tem 200 ml. E nesses 200 ml, que é bem menos do que a quantidade na latinha de refrigerante, nessa caixinha de 200 ml tem 19 gramas de açúcar. Vamos olhar para isso? 200 ml de suco é o equivalente a um copo. Tu colocaria essa quantidade de açúcar dentro de um copo com água ou com uma limonada, por exemplo? Será que seria essa quantidade aqui de açúcar? Pois é essa quantidade de açúcar que você ou até os seus filhos talvez estejam consumindo aí em apenas uma refeição. O próximo alimento é um alimento muito comum de ser dado para as crianças. Eu te confesso que quando os meus filhos eram pequenos, eu comecei a dar esse aqui, que é o famoso Danoninho, para os meus filhos, mas eu percebi que alguma coisa não estava legal. Naquela época, eu não tinha o hábito de olhar para o rótulo dos alimentos, mas eu entendi que alguma coisa trazia essa questão forte de industrializado, de ultraprocessado, de muitos ingredientes desconhecidos. E eu não sei se tu sabe, eu pelo menos descobri não faz muito tempo que o Danoninho não é um iogurte, é um queijinho. Então eles chamam de queijo petit suisse. E nesse potinho de 40 gramas, apenas um pequenininho, ele tem 11 gramas de açúcar. 11 gramas de açúcar. Isso significa que quando uma mãe pega aquela duplinha de Danoninho e
que dá para o seu filho, tá dando 22 gramas de açúcar numa tacada só. E geralmente isso é dado para as crianças ali já com 6, 7 meses de vida, quando começam a comer. Geralmente, muitas mães já começam a dar acreditando que estão dando iogurtes e saudável. Vamos ver a quantidade? 11 gramas de açúcar é essa quantidade. Daria essa quantidade de açúcar para o seu bebê? Tu colocaria essa quantidade de açúcar dentro da mamadeira e daria para ele junto com a fórmula, por exemplo, ou com algum suco de fruta, mesmo que seja natural? O próximo alimento que eu não compro, nunca comprei, confesso que consumi quando eu era adolescente, mas também não era algo assim corriqueiro, eventualmente eu consumia, mas não me agradava, eu achava muito salgado, muito forte. É justamente o salgadinho. E esse aqui é bem famoso e tem muitas pessoas que para fazer um agradinho para os filhos acabam entregando esse tipo de alimento. Mas a partir daqui eu não vou apresentar a quantidade de açúcar, mas aqui eu quero te atentar para a quantidade de sódio. A cada 100 gramas desse alimento, olha essa tabela nutricional, a cada 100 gramas desse alimento, 549 miligramas de sódio. E isso é bastante, porque 100 gramas desse salgadinho, tu imagina que é um grande volume de salgadinho. Porém, quando uma criança senta para comer ou até um adulto, é o tipo de alimento que a gente não para de ingerir, porque ele é altamente viciante. É crocante, é salgadinho, então é prazeroso para o paladar. Só que ele tem esse altíssimo teor de sódio e isso não é nada bom para o nosso organismo, principalmente para as crianças que estão em formação. Levando em consideração a quantidade de produtos, de aditivos químicos, esse seria considerado o menos pior. Não significa que ele seja saudável ou nutritivo e que ele possa fazer algum bem aí para sua criança. Então, que tal repensar um pouquinho o consumo desse produto? O próximo alimento que eu quero te mostrar é esse aqui. E esse aqui eu consumia muito na época da faculdade, porque eu tinha faculdade pela manhã e trabalhava numa escola perto da faculdade. E eu já escolhi essa escola porque eu era concursada, justamente porque era fácil de chegar até lá. E eu podia ir a pé e não precisava gastar com passagem. Naquela época tudo era muito difícil. Mas não era como hoje em dia que a gente consegue levar marmita, que tinha bolsinha térmica, não era assim naquele tempo. Então, eu não tinha como carregar marmita, porque na faculdade não tinha um local apropriado para eu deixar, assim, numa refrigeração, para poder comer depois no horário do almoço, quando chegasse na escola. E eu também não tinha condição de ficar comprando, de ficar almoçando fora todos os dias. Nossa, de jeito nenhum. O meu salário dava basicamente para pagar o transporte e o material da faculdade. Eram muitas e muitas cópias. Mas enfim, nesse tempo eu ia no mercado e comprava o miojo de fardinhos. E aí tentava variar o sabor na minha ilusão de que eu estava variando um pouco aquele alimento. E eu comprava uma caixa de ovos, de 12 ovos, e aí sim, os ovos eu já deixava na escola, e todos os dias eu comia miojo com ovo. Se eu soubesse, hoje em dia eu comeria só o ovo, seria muito melhor do que comer o miojo. E muitas vezes a gente acaba fazendo o miojo porque a gente acredita no nosso pensamento que o miojo é mais rápido. Mas se tu for computar mesmo, se tu for cozinhar um macarrão comum, que também não tem tantos nutrientes, mas é menos pior do que o miojo, ele leva poucos minutos a mais do que o miojo para cozinhar. Se tu for pegar mais ou menos a quantidade para uma pessoa. Então, eu não vejo necessidade. Por isso, esse alimento, depois que eu parei de consumir, por conta da faculdade, e depois ainda fui descobrir que era muito ruim, que não era saudável, eu nunca comprei para dar para os meus filhos, porque foi sendo uma descoberta ao longo dos anos. E foi muito interessante, porque uma vez a minha filha participou de um acantonamento da escola de balé e no jantar deram para eles miojo. Eu fiquei muito brava quando eu fiquei sabendo disso, porque eu acho que as escolas tem que saber, tem que proporcionar sempre uma alimentação de maior qualidade. Então, se fosse uma massa comum com queijo e ovo, ok. Se fosse massa com carne moída também, tudo ok. Mas assim, sem perguntar para os pais se comem, achei complicado. Mas enfim, minha filha provou e acredita, ela não comeu tudo, ela não gostou. Ela já devia ter ali os seus 5, 6 anos e ela não gostou, porque o paladar dela não está adaptado para esse tipo de alimento.
E olha só, por que eu trouxe ele aqui? Porque a porção de miojo é o pacote, que ele tem ali 80 gramas, tá? E neste pacote, que é para uma pessoa, tem nada mais, nada menos do que 1.410 miligramas de sódio. É muita coisa. Claro que isso se dá por conta do tempero que vai nele. Então, assim, tu pode até também usar de repente só a massinha, mas essa massinha pré-cozida não é feita também da melhor maneira possível. Escolha então usar a massa comum. É o melhor que tu pode fazer aí pela tua família, pelos teus filhos. E antes de te falar o último alimento, eu quero te dizer o seguinte: eu não sou nutricionista. O que eu estou trazendo aqui é o meu olhar, principalmente como mãe, que foi aprendendo. Eu fui aprendendo com os anos, porque eu fui pesquisando e analisando e pensando o que eu estava dando para os meus filhos. Eu sempre procurei isso. E eu quero te mostrar que a gente pode, olhando o rótulo dos produtos no mercado, mesmo quem não é nutricionista, mesmo quem é leigo, que a gente consegue olhar o rótulo e ver se é adequado proporcionar, entregar aquilo ali para os nossos filhos, ou até a gente mesmo. Às vezes a gente está com uma dor de cabeça, um mal-estar, um cansaço que não passa. O problema pode estar lá na alimentação. Pode não, a chance é grande que esteja lá. E talvez até alguns problemas de saúde, baixa imunidade, sabe? Tem pessoas que estão sempre resfriadas, qualquer coisa ficam gripadas e muitas vezes até tomando vacina ficam com frequência doentes. A gente precisa sim passar a olhar para o que a gente está consumindo e colocando dentro de casa. Além disso, eu considero muito importante olhar para o que a gente está colocando, não só no sentido de não colocar porcarias, mas o que colocar de nutritivo, colocar a proteína lá no lanche da criança, nos nossos próprios lanches, ou então, vamos comprar pão para fazer um sanduíche. Já parou para pensar que aquele pão que dura muito tempo, provavelmente ele tem muitos aditivos para fazer com que ele dure tanto tempo? Então, vai comprar o pão francês é a melhor opção, que é aquele pãozinho que em 2 dias já tá bem duro, bem velhinho. Isso significa o quê? Que ele só tem aquilo mesmo, a farinha, água e sal. E aí, dependendo do que tu coloca dentro, se tu coloca um ovo, um frango desfiado, uma pastinha de atum, vai ser um lanche muito bom. E a gente não precisa ser nutricionista para fazer isso na nossa casa e desejar isso para o outro. Então, é essa a minha ideia aqui, é trazer essa intenção de a gente começar a olhar para o que a gente consome, para o que a gente traz e mudar essa realidade. Então vamos pro último. O último é algo assim que eu nunca usei, que são os temperos prontos, tabletinho, pacotinho. Eu peguei aqui para te mostrar esse aqui, que é um pacotinho, ele é bem famoso, tem propagandas sempre dando a entender que é maravilhoso, que deixa muito sabor, mas esses temperos são venenos pra gente. Então eu te convido a dar uma olhadinha. Um sachê desse aí tem 5 gramas. E nessas 5 gramas tem nada mais, nada menos do que 19.098 miligramas de sódio. É muita coisa. Fora os outros ingredientes, conforme tu pode ver aí nessa tabela, olha quantos ingredientes tem nesse pacotinho. Quanto mais ingredientes e ingredientes que a gente não conhece, que a gente não entende o que é, pior faz para a saúde. Essa é uma boa ideia. A gente começar a dar uma olhada nos rótulos, verificar quantos ingredientes tem, quais são os primeiros ingredientes são os que têm maior quantidade dentro daquele produto e começar a olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. A gente pode temperar a comida de uma forma fantástica e os filhos comerem e repetirem sem usar nada disso. Existe muita estratégia, existem muitos condimentos, muitos temperos gostosos. A pimenta do reino e o sal já fazem grande diferença. E as crianças também gostam. E a ideia não é salgar, mas é dar sabor para os alimentos. Muitas vezes a gente faz a comida, prepara a comida apenas com água, por exemplo. Mas tu já experimentou cortar uma cebola, um alho e ao invés da água colocar um caldo de osso ou um caldo de legumes feito em casa, o caldo mesmo, líquido, colocar ali na panela e cozinhar o arroz? É outro arroz, é outro sabor. O arroz e o feijão ficam muito mais saborosos, muito mais gostosos. Os teus filhos vão comer com gosto, vão comer felizes. Por quê? Porque a comida vai ter sabor. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha mexido aí contigo para tu começar a olhar para os rótulos quando tu for ao mercado e procurar fazer escolhas melhores
aí para colocar no prato da tua família. Um abraço e até o próximo vídeo.